A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o nosso Deus, Ele é um Deus grandão, um Deus majestoso, soberano, aleluias, um Deus do céu e da terra, o Deus que é de lá, a gente clama e pede o socorro, porque o teu socorro vem daquele que vem do alto do Senhor Jesus, porque está lá diante do trono, perto, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, aleluias, que há de vir sobre a nuvem, aleluias, para o grande dia, quando o Senhor Jesus voltará. Nós não sabemos, mas ele diz que está próximo, mas o próximo, quem sabe, do próximo do tempo, somente Deus. Aleluias. A terra faz conjecturas dizendo que dia e que momento, mas o Senhor Jesus está com controle, está com cetro. E quando o cetro está em vossa mão, é o Senhor que decide, porque o Senhor é Deus. Ninguém é como Deus, porque o Senhor é o Rei. Porque o Senhor é aquele que é Deus e é de Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de Rei, aleluias, que chamamos de Salvador, que chamamos de que, aleluias, adentrou sobre o trono e nos coloca a mão forte sobre nós, com a intercessão de que o Senhor é o nosso Senhor. É aquele que chamamos e nos atrevemos a dizer de meu amor. É um amor límpido, supremo, perfeito. E nós, como um perfeito, dizemos: eu me atrevo a me chamar de meu amor, Jesus. Porque somente o Senhor poderia amar alguém como nós. Aleluia. Irmãos, vai me perdoando que hoje eu estou com dor de garganta, está um pouco incomodando e possa ser que vou fazer umas paradas. E o Senhor Deus estar aqui. Ele já chegou. Jesus chegou, Jesus chegou, não tem prisão, nem depressão que segure um adorador. Então adora. Nas prisões adoraram meia-noite Paulo e Silas e quebrou correntes, cadeias, grilhões de trevas, maldições. Foi quebrada ali porque estava adorando. Machucado os pés, trancado com argolas e adorando. Machucando as mãos, apertada ali em um desconforto. Aleluia, naquele cárcere e adorando. Então, adora, porque em cárcere se quebra, rompe grilhões, trevas se dissipa, porque a luz abre ali, tremeu e o chão tremeu. Tremeu mesmo, porque cadeias foram quebradas. Porque tinha vidas para serem alcançadas. Aonde no momento que ninguém via nada, mas o mundo espiritual já estava circulando, já estava em movimento, por isso que o inferno queria trazer ali queixa. Aí Paulo disse assim: Paulo, nós vamos ficar aqui a reclamar? Não, então vamos adorar. E quando adoraram, cadeia quebrou. Treva se dissipou, porque tinha família para ser alcançada naquele lugar. Deus está dizendo: oi, nesse presídio, é porque tem vidas para ser alcançadas através de vidas que estão ali. E se você visita, ou se o canal da bênção é quem já está lá, é porque tem um propósito. Quando sai de lá, você viu o que aconteceu, né? Toda uma família daquele chefe do cárcere foi alcançada. Então para de reclamar. E a partir de agora vamos adorar. Vamos adorar. Deus permitiu estarmos aqui. Não é agora que vamos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus vai invadir este lugar. Então se prepara. Se prepara que Deus está quebrando. Aleluias, amém, graças a Deus. Pega as suas espadas, eu estou com as minhas aqui, elas estão aqui, mas hoje eu estou abrindo essa outra versão. Aleluias, glória a Deus, que é a versão que eu gosto sempre de passar para vocês, que de repente vocês querem, irmãos. É a versão da SBU, aleluias. Louvado, exaltado é o nome daquele, o Senhor, nosso Deus de Israel. Aleluias. Vamos estar fomegando. Irmãos, é uma maneira diferente que Deus faz como Ele quiser. Estamos em Neemias e não é coincidência, Deus me trouxe Neemias, o capítulo 13. Falamos muito de Neemias o mês que passou. Aleluia.
E Deus continua nessas primeiras semanas. Que ouça aquele que quer ouvir. Faz um coração para Jesus. Diz para o Senhor Jesus: o Senhor quebrou cadeias em minha casa. Rachecandearas. Faz um comentário aí, por fé, propósito ao Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, Ele está do céu e quer renúncias. Aleluias. Renúncias não vem só de um jejum que faz uma vez, duas, três, eu não sei quantas vezes você faz, mas de uma mudança interna, intrínseca, que está dentro para fora. Jesus, aleluia, diz: Senhor Deus, cadeia se quebra. Senhor, fecha a minha língua da murmuração, da reclamação e quebra essa cadeia, porque o inferno sabe que o Senhor já entrou no meu lar e destruiu cadeias de maldições hereditárias. Então, pega a benção e vamos adorar. Adore, Satanás cai. Adora no momento que está com dor. Adore, Satanás afugentado daí da sua casa, porque Deus tem decreto para que todos livre de maldições e que você declara: eu em minha casa não recebo, não aceito. É decretado, maldição hereditária é anulada pelo nome daquele do sangue cordeiro que desceu sobre mim e sobre você. Amém? Graças a Deus. Vamos para lá. Vamos para lá que Deus já está aqui. O Espírito Santo de Deus já reina e paira sobre essa cadeira, sobre essa poltrona do carona, sobre todas as conduções que estarão aí, pessoas nesse transporte coletivo. Ele já estará aí adentrando na sua mente, falando com você que ele é o rei, na qual você deve depositar todo o seu amor. Amém? Capítulo 13 de Neemias. Aleluia. Versículo 22. Eu também ordenei aos levitas que os purificasse e viesse guardar as portas, para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da sua misericórdia. Isso aqui é tremendo, viu? Vi também naquele tempo judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, de Asdod, amonitas, moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podia falar judaico, e senão segundo a língua do seu povo. Contendi com eles e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles, arrancando-lhe os cabelos, e fiz jurar por Deus e que dissesse que nada dareis a vossas filhas e filhos, e não tomareis suas filhas para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Para aqui. Me chamou bem a atenção. O Espírito Santo me trouxe a palavra aqui, ao final. Eu não compreendi. Assim, meu Deus, é para me falar de Senhor Jesus, é Neemias 13. E a gente tem que estar sensível para não fazer o que a gente quer. Eita, Jesus. Dá medo. É porque quem tem juízo tem medo. Quem não tem juízo não teme. Aleluias. E aí Jesus, e aí tem pessoas com muita religiosidade. Ela tem medo mais dos líderes. Não é líder, ela tem medo mais da doutrina liderada do que de Deus. Não passa pela sua cabeça que Deus é conhecedor do seu levantar e do seu deitar. Não passa pela nossa cabeça que Ele conhece, Ele sonda. Eu sei que tu me sondas. Não passa. Nosso Deus sonda, irmão. Esquadrinha cada pedacinho. Ele que fez essa orquestra perfeita de rins, fígado, aleluias, pâncreas, aleluias, intestino delgado, grosso. Ele fez esse aparelho digestivo. Deus está visitando enfermidade. Ele fez essa orquestra perfeita dessa caixa torácica e aonde, aleluias, é onde abriga o coração. Ele conhece o coração.
Ele fez. Ele sabe quando você está dizendo, eleva os meus olhos para de lá. Ele sabe também quando você cai. Ele sabe quando você fraqueja em um determinado posicionamento. Ele sabe. Aleluia. Então vamos aqui. E Deus sabia o que estava acontecendo com Neemias nesse momento. E Deus falou comigo em cima desse ministério, que sempre a oração é em cima disto. Anulamento, quebrado, anulado, maldição hereditária. E toda a palavra do Senhor, eles nos cercam no Primeiro Testamento falando de maldições. E vem no Segundo Testamento Deus falando o quê? Conosco de bendições. Eu amodesto, eu confronto, eu aperto, né? Eu ali denuncio para você mesmo. Eita Deus. Para que saia dessa condição de pecado. E aí muitos de nós crentes, os crentes, ó que coisa, os nossos irmãos, porque quando eu falo que eu sou crente, eu digo que eu sou crente em Jesus. Eu creio nele. Por ele e dele são todas as coisas, ele faz no detalhe para mim e para você. Não se apegue à doutrinação do homem, se afastando de orar no templo por causa do homem. Ereixe candarai. Mas se Deus tem um ministério em outro lugar, coragem, vai para o outro lugar. E aqui Neemias, ele estava diante de amaldiçoando aquele povo. Ele estava descabelado, ele arrancava os cabelos, ainda arrancava os dos outros. Arai. Deus está dizendo, para que perder tempo se enraivecendo do que a mão da obra, quem faz somente é o grande Deus. O que você tem é de orar. Deus está dizendo aqui, irmãos, que também os profetas, eles cometeram excessos do que Deus não mandou fazer. Mas por quê? Porque ficou ali, ó, cheio de ira, se acabando todo, porque teve que abrir mão de tudo para fazer a grande missão de Deus e viu aquele povo se debulhando, dizendo, olha, vai ser que nem Salomão? Vai ser que nem o rei Salomão? Ele diz aqui no texto, no versículo 26, que pecou nisso também. Por que pecou nisso também? Salomão casou com mulher estrangeira, mas não que Deus impediu que esses homens dispensassem essas mulheres. Porque já casaram com elas e Deus não é a favor de certas situações, de dissoluções sem justificativa. Então, Salomão, aquela mulher quando veio cheia de empoderamento, né, a mulher de Cuxi como rainha, aquela rainha de Sabá, ele se impressionou com ela. Ela teve notícias dele. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele teve, aleluia, de se esmerar dos olhos. Ela teve notícias dele. Vou conhecer quem é esse grande Salomão, que o Deus vivo desta. Nossa, que rei é esse? Mas chegando lá, ele foi que se deslumbrou por ela. Ela foi cheia do propósito, sem saber que já estava com um propósito. Mas ele que se deslumbrou por ela. Ele que abriu mão do que Deus vivo fez para viver o Deus dela. E todo o que o cercava sobre esta mulher. Então aqui Neemias traz esta situação para que aquele povo saiba disso, que não faça igual. Mas só que Neemias fez de uma maneira mais agressiva, uma maneira mais torrente da sua mão humana, achando ele que aquele povo ia obedecer à mão humana dele. Oi, tá trazendo para nossos dias, não tá? Tá falando contigo? Você tá entendendo o que o Espírito Santo tá falando? Você tá entendendo? Dá o seu gostei aí. Aleluia, diz, eu estou entendendo o que o Espírito Santo está falando. E aqui, ele fez o quê? Para chamar a atenção daquele povo, aquele povo dá um basta na rebeldia, dá um basta na teimosia, dá um basta no que estava fazendo desagrado para Deus, profanando o sábado, não deitando na palavra. Porque aqui, irmãos, a aliança do primeiro momento
era a Torá. Aleluias. E se naquele momento não estava conseguindo nem obedecer a Torá, então ele se descabelou, ele. E aí ele puxou filhos e filhas, e aí ele pegou, começou arrancando cabelo daqueles meninos, daquelas meninas. Imagine a cena, você em casa. Essas crianças que não são mais tão crianças, 12, 11, 14 anos. E aí, na qual uma lei hoje dos homens impede de uma mãe e um pai a demonstrar um filho, de pegar pelos cabelos. Eita. Irmãos, eu precisei liberar, na fase adulta, o perdão. Sim. E você pode estar, Deus está falando contigo. Não é fácil, mas ela fez o melhor aos pais ali. Aquela mãe fez o melhor naquele momento. É o que ele tem entendimento para demonstrar, para ensinar, para corrigir um filho com a vara. Mas eu carreguei por muitos anos. E Deus está falando para mim e para você hoje. Libera o perdão. Eita, Jesus. A forma como seus pais te criou. Ame-os, porque Jesus te ama imperfeita. Aleluia. E amar é liberar perdão. Tem pessoas que vai ser impossível você ter um convívio saudável. E por amor a ti, Deus tem pessoas que Deus afasta de um convívio doente emocionalmente. Mas quando eu entendi isso, numa fase bem adulta, quando conheci Jesus, porque eu falava de maneira assim, sem nenhuma pretensão. Quando ela pegou meus cabelos e puxou meus cabelos. Irmãos. E Deus não mandou Neemias fazer isso. Mas quando libera, fica tudo muito bom. E entender que aquela pessoa, nossos pais, não tinha entendimento, só tinha aquilo para dar. Era tudo que ele conhecia. E aqui diz a palavra do Senhor que Neemias saiu puxando os cabelos e amaldiçoando. Oi, Deus fala para mim e para você. Ora sem cessar. Quando o Espírito Santo trouxe a oração inicial, foi para ensinar como devemos apresentar cancelamento de maldição. Porque os posterioridades, acredito eu, que seguiu por milhões e milhões e milhões. Digo milhões porque já passou 2.500 anos. E aqui nesse caso, como é 1.000 mais 1,5 anos, dá 3.500 anos. 3,5 de anos, então a gente fala milhões. Irmãos, e carregar maldições pesa. E você não sabe qual é a da sua casa, a maldição. Não sabe situações porque um filho talvez esteja no presídio. Aí você vai dizer, não, irmão, você está dizendo que eu vou colocar a culpa tudo em maldição? Não. Não estou dizendo que eu vou colocar a culpa, só estou dizendo que há um mundo espiritual, onde gente satânica fazem trabalhos ocultos para invadir no sono, para estar no sono até fazer o trabalho para ir para pessoas e famílias. A pessoa já tem, sem saber, maldições hereditárias. Há um canal aberto. Sim, tem correntes. Jesus falou para aqueles homens caiados que ele não amaldiçoou. Olha o contratempo do Primeiro Testamento e do Segundo Testamento. Deus está dizendo, fica até aqui, porque Deus tem, aleluia, liberação e libertação para a sua vida. Aleluias. Jesus no Segundo Testamento não teve maldição. Ele não amaldiçoou. Se viu bravo quando viu aqueles homens ali naquele cenário deprimente, como Neemias estava vendo deprimente, com os sábados também fazendo vendas, fazendo as suas coisas que agradavam a Deus. Jesus também viu aqueles homens naquele lugar fazendo o que não era do agrado de Deus no templo. E ele teve aquele dia disse, hoje é o dia que bate a mesa, jogou para fora aqueles verdilhões. Mas Jesus não amaldiçoou nem aqueles que ele disse que eram raça de víboras. Deus conosco, ele não amaldiçoou, ele repreendeu e denunciou. E aqueles homens ele chamou sepulcros caiados, raça de víboras, raça de homens maus de perversidade, porque é uns hipócritas, não faz o que dizem. Quando denuncia que anda pelas cidades de franjas grandes com tuas ornamentárias de doutrina, mas não vive a doutrina. Aleluia. Tá entendendo que Deus está querendo falar com você? Aleluias. Então, tem famílias, e muitas delas, se não são todas, carrega consigo maldições.
Mas você está aqui como um crente que crê em Cristo. Creio em Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e que fez tudo que nela há, que neste momento cancelo pelo nome de Jesus toda maldição hereditária que não se cumpre na minha, na sua vida e na vida da sua descendência. Está anulada, desfeita, decretada, que foi cancelada no mundo espiritual e aqui na terra não prevalecerá. E aí, irmãos, vai nos lembrar das maldições do moço Eliseu, que por ganância foi fazer o que o profeta não mandou. Aqui também Neemias estava como profeta. E dizendo para o povo não quis atender, então ele usou do subterfúgio do desespero. Deus não quer que você use de desespero na sua casa. O proclamar, ele quer ter a chance de que sua casa, que você age com desespero, dá abertura, porta aberta, para que possa até contrariar o Espírito Santo. E contrariação do Espírito Santo, que é o repúdio para com o nome do Espírito Santo, não tem chance de salvação para aquelas pessoas. Então Deus não quer isso, então é melhor calado e orando. Era o que Jesus fazia. Orar. Orar. E levar a palavra daquele que queria receber. Porque ele foi dizendo para os discípulos, vai de 2 em 2. Quem não quiser, sacode a sandália nessa cidade e vai para outro lugar. Então não vai ser você se descabelando que vai alcançar essa menina. Não vai você se descabelando que vai colocar este marido em ponta de posição de cabeça e não de cauda. Porque aqui Neemias mandou que dispensasse suas mulheres. E arrancando cabelos de todo mundo de desespero, fazendo com ação. Oi, quando nós não temos naquele momento, aleluias, entendimento, assim como foi com nossos pais, avós ou tataravós, que vocês talvez não conheceu, eles usaram de ferramenta do que eles conheciam. Oi, e Deus mais uma vez nos convida para que eu e você ficamos na atalaia da vigília para não falar palavras que amaldiçoam. Geazim carregou por mais 1000 anos, porque o profeta decretou, está decretado. E Deus disse, eita Jesus, naquele tempo a vida é daquele homem que pegou porção da capa de Elias. Você acha que aconteceu o quê? Mas aqueles que recebeu sem saber de maldições, que carregaram por heranças e mais heranças, aleluias, por misericórdia, que diz aqui, ó, o próprio Neemias diz, lembra de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Você vai e eu, todo dia, dizer, Senhor, lembra, sou pecadora assim, remida no teu sangue. Mas por tua bendita e grande misericórdia, lembra de mim, que perdoa todos os meus pecados. Então, liberta e libera o perdão. Liberta e libera a mágoa. Liberta e libera a sua mão forte, que você quer do seu jeito colocar o teu marido. Que seu marido seja, aleluias, ele seja impactado com você e não você com ele, que seu marido ainda não é crente. Que você seja a porta da admiração dele, por isso que tem que se calar e não dar a chance ao inferno. Quando você se desespera, quando você quer colocar sua autoridade. Oi, Deus está falando, corta de tudo que é lado. Cala-te e deixa o Espírito Santo falar. Porque quando tu fala, Deus fala no teu lugar. E não tira a chance, aleluias, deste receber a graça do Eterno. Para que ele seja assim, que nem Neemias. Ele se desesperou. E quando disse que aquelas mulheres, aqui ele estava trazendo para aquele momento, lugar, homens e mulheres para se reformarem moralmente, espiritualmente. Porque aqueles homens estavam ainda com aquelas situações dos lugares onde estavam vivendo. E tendo suas mulheres, seus esposos, que eram estrangeiros, que não deitavam na Torá, fazia com que ele se afastasse de Deus. Mas Deus está dizendo assim, olha, que seja o teu marido, aleluias, que você é exemplo para ele. Que você seja para ele ponto de admiração, que você possa ser influência para
para não ele ser influenciado como Salomão se influenciou. Aleluias. Ele vai ver e vai se influenciar com você, resiliente, orando em secreto. E nos momentos, aleluias, nos momentos propícios, Deus levanta a palavra de oração e poder na sua casa, para que possa exaltar e exortar o nome do Senhor, e seu cônjuge vai ouvir. E ele vai ouvir, e você vai clamar palavra de decreto, de quebra de mal. O mal, aleluia, desculpa, irmãos, é a garganta. O mal sendo quebrado pelo nome de Jesus. E aí vai ter orações que você vai ter que expedir na sua casa. Colocar óleo, chamar o Espírito Santo e adorar em nome de Jesus. Começar a adorar o nome dele. Aguardar por ele, porque ele diz que vai fazer a obra e a obra é completa. O Senhor diz, eu farei a obra completa. É assim que Deus faz. E eu vou te chamar de meu amor, Yeshua. Tu és lindo, Senhor. Eu não sei me expressar, mas o Espírito Santo está levando esta oração para o Senhor sobre a minha casa e toda maldição quebrada, mal desfeito, anulado pelo nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Compartilhe essa mensagem, não fique contigo. Louvado e exaltado o nome de Jesus, porque Ele é o Senhor. Yeshua, 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 Yeshua. Jesus é na sua casa e quebrou mal e maldições agora, em nome do Senhor, pelo sangue dele, de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus.